Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Bom dia. Começou por ser autarca e benfiquista. Hoje é cardeal e bispo de Setúbal e portista, embora já tenha cartão de sócio do Vitória Futebol Clube. Dom Américo Aguiar, 49 anos, é o nosso convidado de hoje na Entrevista à Sexta. Bom dia, Sr. Bispo. Já se apresentou a autarcas, forças de autoridade, deputados, misericórdias e outras instituições. Recentemente esteve com a administração do Hospital Garcia de Horta. Enfim, tem vindo a fazer um périplo intenso. Está concluído este périplo ou ainda faltam algumas apresentações? Ora, muito boa tarde a todos. Ainda falta um bocadinho. Aliás, ainda agora estive no Porto de Setúbal. Ainda faltam algumas autarquias, ainda faltam também os partidos políticos com representação, as entidades, digamos, de nível distrital. Ainda faltam algumas, mas eu acredito que até chegar o Menino Jesus, que pronto, as principais instituições das mais diversas áreas da Península de Setúbal ficarão daquilo que é a minha obrigação, de uma visita de cortesia, mas também de tomar o pulso e tomar noção daquilo que são os pontos fracos, os pontos fortes, os desafios, as oportunidades, que eu acho que é muito importante eu ter noção com os agentes e os protagonistas do território. Ou seja, até final de dezembro. Acredito que sim. E depois entramos em piloto automático. Por tudo, o que lhe foi dado a observar nestes primeiros contactos com a realidade, com as forças vivas da Península de Setúbal, que retrato é possível para já fazer a esta nossa região e o que é que para já lhe inspira maior preocupação? Olha, primeiro uma correção da fotografia que eu, como a maioria dos portugueses, temos de Setúbal. Nós temos uma fotografia fixada no tempo, nos anos 80, de fome, de bandeiras negras, de problemas muito graves, e felizmente a fotografia não é essa. Nós temos problemas, temos dificuldades, mas somos uma comunidade e uma sociedade com uma potencialidade até que ultrapassa muitas outras regiões do país, como competência, como capacidade instalada e como força e capacidade de acreditar e confiar. Portanto, isso é o que eu tenho recebido dos autarcas, das instituições. Portanto, é preciso também amor próprio, não é? É preciso amor próprio e capacidade de acreditar. Nós somos bons e temos coisas muito boas, aliás, que fazem depender muitas coisas do próprio país, não é? Ainda hoje, ao ouvir os responsáveis do Porto de Setúbal, fiquei mais uma vez convencido que, mais uma vez, este território tem cartas a dar em áreas decisivas da economia e da atividade do próprio país. E, portanto, acho que é preciso corrigirmos um bocadinho, ou muito, ou na totalidade, uma imagem negativa, miserabilista daquilo que possa ser a fotografia da Península de Setúbal e deste magnífico território que tem uma diversidade de oportunidades, de projetos e de sonhos que nós temos que dar as mãos para concretizar. Nós temos um aumento de população muito significativo, ao contrário de outras regiões do país. Nós temos uma captação de malta nova, casais novos, que o Covid também trouxe para Setúbal, pessoas que saíram da área urbana da margem norte e que vieram para cá, e vieram provisoriamente, e alguns decidiram continuar. Nós temos, em razão da Ponte Vasco da Gama, temos também novos desafios daqueles que procuram habitação do lado de Setúbal, que chegam a Lisboa mais facilmente, que têm qualidade de vida superior vivendo connosco, e portanto temos aqui muitos desafios, muitas provocações ao ordenamento do território, e não podemos esquecer as pessoas, porque se nós temos aqui muitas coisas boas, se nós temos aqui muita coisa que ajuda, que é decisiva no próprio PIB do país, isto também tem que significar o retorno para a população que aqui está. E, portanto, nós juntos, o antigo bispo do Porto, Dom Armindo Lopes Coelho, dizia: uma grande diocese tem grandes problemas e tem grandes soluções. Eu também aplico este pensamento àquilo que é o território da Península de Setúbal e da Diocese de Setúbal. Temos problemas, temos dificuldades, mas temos pessoas espetaculares, temos instituições, temos empresas, temos conhecimento. Eu fiquei surpreendido, por exemplo, pelo número de estudantes universitários, quer no Instituto Politécnico, quer de outros estabelecimentos universitários que existem neste território e que se aproximam já quase dos 20 mil estudantes universitários neste território. Portanto, nós temos tudo
para sermos bons, para respeitarmos os direitos e os deveres de cada um e podermos oferecer aos portugueses também, um dia destes, uma fotografia diferente daquilo que é o mindset que está gravado na memória dos portugueses em relação a este território e que eu acho que agora é muito injusto para aquilo que é a realidade. Falava há pouco da mensagem que ouviu no Porto de Setúbal. Quer partilhar connosco esse otimismo com que veio da infraestrutura principalmente eu sou de Matosinhos, não é? Sou de Matosinhos. E também Matosinhos, com o Porto. E também com o Porto. E depois o próprio Porto, não é? A cidade do Porto, aquilo que é a relação e a convivência das gentes do Porto, Matosinhos, Vila do Conde, portanto toda aquela orla marítima, e tem uma relação com o Porto de Ouro e Leixões muito, muito próxima. Aliás, é uma coisa que me fazia confusão em Lisboa, que era uma relação, um bloqueio físico entre Lisboa, cidade, e o Porto de Lisboa, não é? Ao contrário daquilo que acontece no Porto, de uma relação muito direta com o rio, com o mar, mas atendendo à geografia das coisas e à disposição destes equipamentos, notava um grande bloqueio, tem vindo a ser conquistado. Nós, quando vamos a Lisboa, ao Terreiro do Paço, à Praça das Cebolas, à não sei o quê, das Naus, não é? Vê-se ali uma conquista, uma reconquista da relação da cidade com o Tejo, com o mar, que é muito importante acontecer cada vez mais. E não conhecia a realidade deste porto, do estuário do Sado, da sua importância para aquilo que é o fornecimento das empresas e da área industrial deste território e também em percentagem crescente daquilo que é o próprio abastecimento da cidade e desta região, porque nós aprendemos com o confinamento, os portugueses em geral, julgávamos que não tínhamos ideia do que é que acontece durante a noite. Nós estamos a dormir e há toda uma vida de reabastecimento dos hipermercados, dos supermercados, as mais diversas áreas que nós descobrimos com o confinamento, quando isso bloqueia, seja o transporte rodoviário, seja o transporte aeroportuário, seja o transporte portuário, que ficámos logo em alerta cor laranja, vermelho às bolinhas. Não temos ideia, quando não nos relacionamos diretamente com estes equipamentos, não temos ideia da sua indispensabilidade e daquilo que é importante, estarem sempre na tecnologia, no empreendedorismo, na modernidade, na tecnologia, de maneira a corresponder àquilo que é necessário como operação portuária, aquilo que é necessário como direitos de quem trabalha nessa área tão exigente, mas também mudar um bocadinho o cenário, porque hoje em dia um porto também não é aquilo que nós temos na memória, porventura, de fotografias antigas ou de filmes antigos sobre a operação portuária. Hoje a operação portuária tem muito de tecnologia, tem muito de alta tecnologia e tem muito também de inovação, e é uma área que eu também convido os jovens, quando têm dificuldades em saber que sonho é que Deus tem para eles, também coloquem como possibilidade entregarem a sua vida, os seus estudos e o seu futuro àquilo que é a operação portuária neste território, porque é uma área também muito sensível e muito importante para o desenvolvimento de Setúbal. Já se reuniu com todos os presidentes de Câmara da Península de Setúbal? Não, ainda falta. Está quase. Onde é que falta? Não sei dizer de cor. Eu vou cumprindo, as marcações já estão feitas com todos, mas eu acho que já passei a barreira da metade e, portanto, está quase a terminar. Nessa barreira da metade, qual dos autarcas mais o impressionou ou qual das mensagens que lhe transmitiram, qual aquela que mais o tocou? Todos eles estão com um olhar muito positivo quanto ao futuro. Todos eles têm consciência das dificuldades, dos desafios. Estamos a falar de realidades muito diferentes, quanto mais não seja daquilo que é matemático, que é o volume do seu orçamento, né? Tanto falamos de câmaras municipais que têm um orçamento upa-upa, como falamos de câmaras municipais que têm orçamentos muito, muito reduzidos, e portanto a capacidade de responder e de corresponder àquilo que são os sonhos, as reivindicações das respectivas populações são muito limitadas naquilo que é a capacidade orçamental de cada município. Depois temos aquilo que são as delegações de competências que estão a acontecer em todo o país, e os municípios de um momento para o outro passam a alargar aquilo que é o seu quadro pessoal com a transferência desses trabalhadores e ao mesmo tempo com a transferência das dificuldades, dos problemas, porque se as pessoas vamos começando a habituar nas reclamações e nos chamadas de atenção, não é? Educação, antigamente íamos à 5 de outubro, não é? A saúde, íamos não sei onde. Agora não, agora é à porta do Presidente de Câmara, não é? As reivindicações passam a estar à porta.
Ora, se isso não for acompanhado da capacidade financeira para concretizar, digamos, temos aqui problemas maiores para os autarcas, que é conseguirem fazer mais omeletes com menos ovos ou sem nenhum, o que isso cria dificuldades maiores e problemas maiores. Aí depende do Estado. Sim. Agora, mas também, eu que fui autarca, também sei que é possível fazer mais, é possível fazer melhor e é possível fazer com menos meios localmente. Isso eu acho que todos já sabemos. Portugal está melhor nestes últimos 50 anos, muito por causa do municipalismo. Portanto, o municipalismo democrático no nosso país foi responsável por uma melhoria de qualidade de vida no território, que significa muito o pensar localmente e concretizar localmente os problemas. Às vezes faltam os meios para que isso possa ser concretizado com outra rapidez. Depois também, aquilo que são os desafios do PRR e todas essas coisas que o cidadão ouve falar e que lhe faz confusão, porque são milhões e milhões e milhões e estamos sempre à espera quando é que isso cai no nosso bolso, não é? Na realidade do bolso do cidadão, que não acontece, porque o PRR potencia e possibilita a correção, a melhoria e a resposta a muitas estruturas, a muitas infraestruturas, e estamos a falar da educação, e estamos a falar da habitação, e estamos a falar da saúde, e estamos a falar da economia, e estamos a falar do mundo universitário, mas também tenho ouvido em muitos sítios a dificuldade da mão de obra, a dificuldade das empreitadas, a dificuldade das burocracias respectivas, que são um bocadinho travão àquilo que é o calendário da urgência que todos temos a resolver os problemas. Mas isto tem que ser um trabalho feito em conjunto uns com os outros. Deixe-me colocar-lhe de por meio aqui uma questão que não resiste, até porque apontou para os 50 anos, a evolução que tivemos nos últimos 50 anos. Os últimos 50 anos que começaram a desenhar-se com o 25 de Abril, amanhã precisamente 25 de Novembro, uma data que nos dias que correm começa a ser digladiada entre aspas, entre as forças políticas neste país para saber se deve ou não ser comemorada. Tem opinião sobre este... É assim, eu nasci já agora, depois para me mandarem os parabéns, 12 de dezembro de 73. Portanto, não sei, não tenho ideia direta daquilo que é que estamos a falar efetivamente. Porque quem viveu as coisas explica-as de uma maneira, sente-as e vive-as de uma maneira, interpreta-as de uma maneira. Quem tem acesso a esses acontecimentos via a interpretação histórica tem outra, não é? E eu confesso que tenho pena que para a maioria das novas gerações o 25 de Abril, o 5 de Outubro, 1º de Dezembro, 25 de Novembro e mais não sei o quê, são dias de feriado, alguns, outros não, que são mais ou menos a mesma coisa. Isto é grave, não é? Quando estas datas passam para a secção histórico-feriado, não fazer nada, e não significam especialmente nada para as novas gerações. Isto quer dizer que, porventura, já estamos convencidos que as conquistas destas datas estão garantidas, e não estão. E nós temos de estar sempre em alerta laranja para aquilo que são as liberdades, para aquilo que é o modo da sociedade se organizar, porque de um momento para o outro, 50 anos depois, podem existir valores que não estejam garantidos, efetivamente. Consolidar Abril, é isso? Mas sempre. Agora, não sei dizer, tenho acompanhado, até quando o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa falou que a Câmara de Lisboa ia celebrar o 25 de Novembro, lembro-me da figura de Mário Soares e dessa questão, de Ramalhianes, não sei dizer por que razão é que não convivemos, pelos vistos, bem com uma data e com a outra, naquilo que é ou que foi a vivência e a importância de uma e de outra. Não tenho conhecimento histórico nem político-social para poder validar ou achar, agora tenho consciência que foram datas importantes para aquilo que significa a vivência que temos hoje. E o que eu gostava é que os que ainda foram protagonistas, que ajudem as novas gerações a entender as coisas com total transparência, não esconder uma com a outra, não pôr uma em cima da outra, não apagar uma em razão da outra, porque aconteceram das duas, foram importantes cada uma com a sua escala, e o que num Estado de Direito com 50 anos de democracia a celebrar, acho que não podemos é ter complexos, nem podemos ter tentações nem de reescrever as coisas. Aconteceu o que aconteceu, ainda temos, graças a Deus, protagonistas vivos,
que devem ajudar as novas gerações a entender e a convivermos bem com todas as datas, seja o 5 de outubro, seja o 1º de dezembro, seja o 25 de abril, seja o 25 de novembro. Lá está, eu já sofro do problema das novas gerações. Eu não sei validar nem avaliar aquilo que foi a importância decisiva de uma e de outra, a não ser pela intermediação dos livros da escola, que são mais ou menos assertivos em relação aos mesmos. Tocou há pouco também numa tecla extremamente importante, a saúde. Participou na última vigília pelo Serviço Nacional de Saúde, promovida pelos municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra. Isto é sinal de que a região vai contar com um bispo mais participativo, mais interventivo, reivindicativo na defesa das causas das nossas comunidades? Eu não sei se é mais, se é menos. O que eu sei é que o Papa Francisco pede que os pastores andem à frente das comunidades, quando é preciso, para puxar, que se localizem atrás para recolher e acompanhar os mais fracos, os mais esquecidos e os descartados, e que andem no meio, quando também é preciso sentir a pulsação àquilo que são os projetos, as vidas e os sonhos. E é isso que eu tentei fazer. Eu aproveito para dizer, ou para lembrar, ou para partilhar, aquilo que eu disse nessa vigília, é que não estava ali contra ninguém. Esse não é o meu papel. O que retirou de positivo dessa... O que é importante é que os gritos das necessidades e das dificuldades nunca deixem de ecoar, não é? Por falta de comparência, de falta de interesse, de falta de sinalização. E, portanto, nós temos um problema, a sociedade portuguesa, o Estado, o Governo, nós temos um problema naquilo que significa o Serviço Nacional de Saúde. Nós temos os mesmos profissionais para cada vez mais respostas e cada vez mais desejos de respostas. Nós vamos vendo no território o aumento, mais um hospital, mais um centro de saúde, mais uma unidade local, mais uma oferta privada, mais, mas os profissionais são os mesmos. E, portanto, isto é aquela conversa do cobertor, que puxamos e ficam os pés fora, cobrimos os pés e fica o corpo de fora. Nós temos que ter consciência disso. Não há aqui milagres, nem pozinhos de perlim-pim-pim. Os profissionais são os mesmos. E, portanto, nós temos que encontrar aqui uma solução, de maneira a que esses profissionais se realizem pessoalmente, possam corresponder àquilo que são os seus desejos de vida e de sonho familiares, possam corresponder aos seus desejos, sonhos e projetos materiais, de maneira a que se possa corresponder a tudo. Ou seja, eu às vezes não acho que o problema seja as 30 horas, as 40, as 35, as 27 ou as 49. Eu acho que o problema é o dia ter 24. O dia tem 24 horas. E nós temos que nos arrumar dentro destas 24 horas, correspondendo ao que é família, correspondendo ao que é trabalho, correspondendo ao que são os problemas da sociedade, de maneira que tudo seja possível conjugar. Agora, notamos que em algumas áreas da saúde e de outras não está a ser fácil conjugar aquilo que é o tempo saudável de prestação de serviço de trabalho, aquilo que é a conjugação com a família e aquilo que são os projetos familiares e sonhos que implicam remuneração, não é? Porque se eu tenho um trabalho e o ordenado que eu recebo desse trabalho não permite corresponder àquilo que são os meus compromissos, eu tenho que arranjar mais trabalhos e mais trabalhos e mais trabalhos. E ao fim do dia trabalho 12, 14, 16, 18 horas para corresponder a esses bens materiais. Ora, isto a certa altura rebenta com o sistema, rebenta com as pessoas e no fim não temos nem os profissionais, nem temos as respostas, porque isto colapsou. Ora, o que é que nós temos de fazer? Nós temos de sentar à mesa os trabalhadores, os prestadores de serviços, os responsáveis do Estado, da sociedade. Como é que nós desenhamos ou redesenhamos um sistema de maneira a ser possível corresponder a todos? Porque eu digo assim, eu acho que todos os ouvintes entendem. Queremos mais professores? Queremos. Queremos mais médicos? Queremos. Queremos mais isto ou mais aquilo? Queremos. Todos devem ganhar mais? Aprovado. Todos devem trabalhar menos? Aprovado. Como é que isso se conjuga? Nós nos cozinhados agora há uma máquina chamada Bimbi. Nós colocamos lá na Bimbi estas coisas todas e a Bimbi faz uns cozinhados, dizem que bons, não é? Ora, isto não vai lá com a Bimbi. Não há uma máquina onde a gente coloque todos estes parceiros, todos estes agentes e todos têm prioridade na atenção. Agora, acha que isto vai lá apenas com este tipo de ações ou são precisas outras formas de atuação para que quem decide resolva efetivamente nós temos que nos sentar, os problemas? Nós temos todos que nos sentar
e como eu dizia há dias, sem trunfo na manga, sem aquelas coisas de última hora, eu tenho aqui ainda de última hora para negociar, para colocar na mesa. Todos os agentes com responsabilidades na área têm que se sentar e ter consciência que nós somos limitados, o número de profissionais é limitado, nós não podemos estourar com a vida destes profissionais, e são médicos, e são enfermeiros, eu tenho visitado também os hospitais e vejo que não é por falta da entrega, dedicação de todos. Eu vejo as administrações dedicadas, vejo os médicos dedicados, os enfermeiros dedicados, todos os profissionais com toda a dedicação. Agora, isto tem um limite para todos, que é chegarmos ao fim e estarmos todos esgotados, as administrações, os profissionais, os utentes, estarmos todos esgotados e quebrarmos uma coisa que é fundamental, que é a confiança. Nós não podemos quebrar a confiança, nem no Sistema Nacional de Saúde, nem na educação, nem na defesa. Há aqui coisas de Estado em que nós nos entendemos e organizamos que precisamos confiar. E quando o cidadão quebra a confiança naquilo que são estes entendimentos de Estado, as coisas podem correr mal. Se há alguém que tem as portas abertas junto dos mais altos representantes da nação, é Dom Américo Aguiar. Isto pode ser encarado ou visto como uma vantagem para Setúbal? É assim, eu em toda a minha vida nunca gostei de solucionar um problema a alguém que levante problemas a outros. Não é? Aliás, nós temos muitos problemas no país e na nossa sociedade por causa disto. É que tentamos ajudar a resolver um problema e às vezes não temos em conta um pormenor que se chama o bem comum. E nós temos de ter consciência do bem comum. Não é? Nós não podemos... nós temos zonas do país com tudo resolvido, ou julgamos que temos com tudo resolvido, com tudo não sei o quê, porque alguém ajudou e alguém influenciou e ficou tudo resolvido. Ficou tudo resolvido para aqueles, mas ficou tudo mal para os vizinhos. E nós também não queremos, a coesão territorial e a coesão social eu acho que são fundamentais. E eu, em razão da Jornada Mundial da Juventude, percorri todo o país e constatei que nós, no Grande Porto, a Grande Lisboa, os grandes núcleos urbanos, temos problemas e dificuldades, mas quando vamos ao Portugal profundo, vemos quais são verdadeiramente as dificuldades. Quando nós chegamos a um território onde tudo o que é público desapareceram os Correios, desapareceu a Caixa Geral de Depósitos, desapareceram as finanças, desapareceu a saúde, desapareceu a escola, às vezes só ficou a paróquia e a instituição particular de solidariedade social e a junta de freguesia. E tudo o resto desapareceu porque não é possível corresponder, ou segundo nos dizem, não é possível ser de outra forma. Ora, nós temos que, é urgente olhar para o país como um todo e também vermos como é que nós podemos, porque assim, nós temos problemas de médicos e temos problemas de enfermeiros e temos problemas não sei o quê, mas ninguém quer ir exercer essas funções para estes territórios, ninguém quer ir. E depois dizem, mas não querem ir porque são maus, não são sensíveis, não querem ir porque não há habitação. Ou não querem ir porque não são capazes de corresponder aos custos da habitação. Mas insere Setúbal nesses territórios ou está a referir-se concretamente ao interior do país? Não, nós também temos dificuldades em captar profissionais naquilo que são também o aumento dos custos da habitação. E há muitos profissionais de muitas áreas que também... Aliás, isto aqui aplica-se muito aos núcleos urbanos. Lisboa, Porto, Setúbal têm custos de habitação elevados, que quando alguém tem que ir trabalhar e era bom viver lá, tem que fazer muitas contas porque não é possível conjugar, porque os custos da habitação também, mesmo em Setúbal e cada vez mais, também começam a ser incomportáveis para muitos profissionais que desejamos e queremos que exerçam a sua atividade neste território. E é necessária também alguma estabilidade. E por falar em estabilidade e na sequência daquilo que estava a dizer, que leitura tem sobre o momento que estamos a atravessar com a queda de um governo que vinha a desempenhar funções com maioria absoluta, da forma como sucedeu, com todos os dados que vamos tendo conhecimento pela própria comunicação social, relativamente ao Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, a Procuradora-Geral da República, toda esta situação que culminou com primeiro a demissão de António Costa, que conhece bem também, de resto, tal como Marcelo Rebelo de Sousa, e a situação em que acabamos por mergulhar.
Olha, em primeiro lugar, atendendo até que eu conheço os protagonistas de relação direta, de amizade, desejar que tudo se esclareça como deve ser, com quem de direito. Não é? O pior que pode acontecer a qualquer um de nós é existir uma denúncia, uma suspeita e ficarmos a marinar, não é, no churrasco durante tempo que depois, quando se conclui o que quer que seja, que sim ou que não, já não é propriamente justiça porque passou o tempo aceitável. Mas isto é o cotidiano dos portugueses, infelizmente. Não é? Ou seja, qualquer um de nós sabe ou tem a ideia que se em algum momento da sua vida se estiver nesse contexto de uma relação com a justiça, que os prazos daquilo que é a avaliação, o julgamento, o transitar em julgado e a aplicação ou correção daquilo que são as penas, que são coisas que no tempo perduram, infelizmente. E a justiça, quando não é no tempo certo, já não é justiça. E nós temos, infelizmente, eu lembro sempre o ministro Miguel Macedo, que em contexto também do género se demitiu, e passado uns anos vi nos mídias, em letra muito pequenina, que aquilo que não tinha dado nada, que ele não tinha culpa de nada e que não tinha sido nada. E agora? E a pessoa? E o que é que nós fazemos à pessoa? Que durante estes 6 anos a sua vida pessoal, familiar, profissional, de cidadania, ficou totalmente destruída, posta em causa. E o que é que acontece a seguir? Infelizmente não acontece nada. E nós, quando somos outros, bem podemos. Com o mal dos outros, bem nós podemos. E quando somos nós? E quando são os nossos? E quando isso acontece connosco? Portanto, nós, é aquela conversa há pouquinho, da confiança. Nós, como cidadãos, temos de ter confiança no funcionamento das coisas e na justiça também. E, portanto, quando acontece uma coisa destas, seja com quem for, e seja com o Sr. Primeiro-Ministro ou com eleitos, as coisas devem acontecer num tempo útil, de maneira que se esclareça rapidamente, mas isso deve ser para todos os cidadãos. Portanto, não devemos permitir que seja de outro modo. Agora, a situação que estamos a viver, eu quero acreditar, como é óbvio, estamos num Estado de Direito, democrático, vai fazer 50 anos, e por isso quero acreditar que todos os intervenientes estão a fazer, dentro daquilo que é o quadro legal, a fazer o melhor, a fazer o que tem que ser feito, de acordo com as regras que existem. Eu não sou jurista, não tenho formação em direito, portanto não acho nada de especial, não conheço as regras, mas tenho que acreditar, como é óbvio, que cada um dos protagonistas está a fazer a sua parte. Depois, a questão do Ministério Público, nós, aliás, eu lembro do Dr. Rui Rio, nos seus propostas, na sua leitura, daquilo que é o modo de organização e de estrutura do Ministério Público, aquilo que é, nestes 50 anos, refletir sobre o assunto. Não tenho opinião, não sei, eu sou ignorante quanto aos assuntos e, portanto, não faço a mínima ideia, nem quero arriscar, achar o que quer que seja, porque não tenho conhecimentos dessa área. Agora, pronto, estou preocupado com aquilo que é o ambiente que estamos a viver, e o que eu peço é que todos os profissionais e todas as autoridades competentes envolvidas em todo este assunto esclareçam no tempo útil necessário para que aconteça, sem atropelar procedimentos, como é óbvio, e depois também peço aos agentes políticos que até 10 de março coloquemos o foco nos problemas dos portugueses e na solução que cada um tem. Porque o pior que pode acontecer é no dia 10 de março nós irmos votar no caso influencer. E as eleições no dia 10 de março não são um plebiscito ao caso influencer. Têm que ser uma opção dos portugueses para aquilo que é a resposta aos nossos problemas. E nós temos muitos problemas, mas também temos muitas oportunidades e muitos meios que estão pendurados à espera para se poderem concretizar. E o que eu gostava é que neste tempo, do Bloco de Esquerda ao Chega, do PS ao PSD, do CDS ao PAN, do IL, agora se me esqueço de algum, enfim, a CDU, portanto, todos os partidos tenham a possibilidade e tenham o foco de apresentarem aos portugueses aquilo que são as suas propostas, para que os portugueses escolham, para que depois juntos sejamos capazes de continuar a caminhar. A mim não me preocupa nada que os portugueses escolham mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, mais assim ou mais de outra maneira. Nem me importa, nem tenho que me importar, nem me devo pronunciar. A Igreja não se deve pronunciar sobre as questões partidárias. Agora que devo
chamar a atenção dos meus diocesanos para a reflexão política, porque a política deve ser do interesse de todos, a causa pública, o governo da polis, deve ser da preocupação de todos. Agora, as questões partidárias, a Igreja não se deve meter nem interferir. O que eu peço e rezo é para que todos tenhamos acesso à informação necessária para refletir e que depois, no dia das eleições, os portugueses livremente tomem opções, se cria um governo rapidamente com as circunstâncias resultantes das eleições e retomemos o caminho, porque mais uma vez parece que interrompemos uma caminhada que estávamos a fazer e isso é mau para todos. É para todos. Eu acho que ninguém fica a ganhar com a situação que estamos a viver. Ninguém. E que reflexão já fez, em termos pessoais, quando assistimos ao que vamos constatando, não só em Portugal, como também na Europa, com uma viragem sobretudo à direita, falando no plano estritamente político, a coabitação no nosso país entre todos os partidos não parece ser um dado adquirido, relativamente, por exemplo, ao partido Chega. Já refletiu sobre este tema? Sim, eu tenho uma leitura pessoal em relação a esse assunto, que é o seguinte, que sempre tive, que é, os votos dos cidadãos são todos iguais e cada um de nós vale um voto, desde Sua Excelência o Sr. Presidente da República até ao cidadão mais anónimo que cá construa a sua vida. Todos valemos um voto, todos valemos o mesmo. E, portanto, se há um grupo de cidadãos que vota num partido, nem são melhores nem são piores. Portanto, têm tantos direitos e tantas oportunidades e tanto, enfim, importância como qualquer outros que votam noutro. E isto é a democracia a funcionar. E por isso é que o Parlamento tem a conjugação das cores diversas, das sensibilidades diversas, daquilo que é o resultado da escolha dos portugueses. Se eu tenho alguma preocupação em relação a alguma área, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, mais assim ou mais assado, a minha obrigação é saber por que razão é que aqueles cidadãos fazem aquela opção. Porque depois é assim, em alguns países, ou no nosso, é um voto de protesto. Então, se é voto de protesto, vamos ver quais são as razões do protesto. Então vamos ver o que é que os partidos devem fazer, a que problemas devem responder para que o voto de protesto signifique ou se expresse, porventura, de outra maneira. Ora, eu lembro quando foi a primeira eleição do presidente Trump, que na campanha, que o presidente, sempre que chegava a um Estado, tinha no seu discurso os problemas daquele Estado. E as pessoas sentiram ligação, sentiram afeto, porque o presidente dos Estados Unidos, o candidato, chegava a Pinhal Novo e falava dos problemas de Pinhal Novo. Chegava à Moita, falava dos problemas da Moita. Chegava a Almada, falava dos problemas da Almada, da rua, dos semáforos, do barulho, disto e daquilo. E as pessoas sentiram uma política humanizada que corresponde aos problemas que a pessoa tem. Ora, isso é uma sensibilidade que os partidos não podem deixar de ter, que é ter o pé no chão, o pé na realidade. E quando há conjugações políticas ou projetos políticos que são capazes disso, de falar ao cidadão dos seus problemas, das suas dificuldades, nós temos que avaliar e validar e dar importância a essa conjugação de votos em partidos que eu gosto ou não gosto, não tenho nada a gostar. A partir do momento que o Tribunal Constitucional aprova um partido, ele é igual aos outros. Nós não podemos ter partidos de primeira, partidos de segunda e partidos de terceira. Os partidos são todos iguais. E a importância deles e o tempo de antena deles e a serem mais decisivos ou menos decisivos depende da opção dos eleitores, depende da opção dos portugueses. E eu olho para a Argentina e vejo um resultado posso fazer as minhas avaliações. E eu olho agora para o país nórdico, agora não lembro qual é, que teve eleições estes dias, e olho depois para outro e para outro e para outro, uns que encostam à direita, outros que encostam à esquerda, outros que não encostam a lado nenhum. Eu não acho nada, desde que cada um faça, que corresponda àquilo que foram as suas promessas, e que isso signifique o bem comum, o bem-estar e o progresso dos direitos e deveres, cidadania dos seus cidadãos, eu não tenho nada a achar. Vamos então puxar, até porque falava para essa forma
utilizada pelo ex-presidente Trump nos Estados Unidos de criar laços de identificação com o eleitorado, puxando as temáticas locais para nos seus discursos com as pessoas. Vamos então voltar à nossa região. Que visão tem para a Península de Setúbal no futuro? Onde considera ser mais prioritário centrar as suas atenções? O prioritário é sempre nas pessoas. Isso tem que ser sempre a minha prioridade e tem que ser sempre a prioridade dos decisores políticos. Não adianta nada não construirmos castelos que não sejam para as pessoas. E, portanto, qualquer objetivo, qualquer meta, qualquer decisão tem que ter como prioridade as pessoas, o bem-estar das pessoas, os direitos e deveres, cidadania, poderem acontecer, as pessoas poderem ser felizes. Portanto, qualquer projeto que não signifique a felicidade dos cidadãos, não vale a pena lutar por eles, não vale a pena estar a gastar energias. Agora eu vejo que este território tem potencialidade e tem trabalho e tem caminho feito, que é um território decisivo para aquilo que pode ser também o sucesso do próprio país. E porquê é que não é até agora tão decisivo como poderia ter sido? Olha, por exemplo, esta questão desta discussão da NUT, não é? Por exemplo, aquilo que foi este tempo todo de fundos europeus e o facto de fazer parte de uma área metropolitana de Lisboa, com níveis estatísticos, níveis de remuneração e de outras coisas, que fez de arrasto, fez com que os territórios à sua volta, que infelizmente não usufruíam na realidade desses valores, tivessem sido prejudicados. É aquela conversa da estatística. Temos um frango, somos 4, a estatística diz que cada um comeu um quarto do frango. Não é verdade, tu comeste o frango todo e nós ficámos a ver navios, não é? Ora, isto aconteceu. E aconteceu nas últimas décadas, aqui na região de Setúbal, com esta relação, esta integração nesta malha de Lisboa, naquilo que foram as oportunidades dos fundos europeus. Portanto, isto aconteceu, não é um achómetro meu, nem descobri a pólvora. Todos constatam, aliás, ao ponto de se ter alterado e ser uma oportunidade de futuro esta nova realidade daquilo que possam ser os fundos europeus para tentar corrigir, melhorar e rasgar novos horizontes para aquilo que é a capacidade instalada na Península de Setúbal. E eu, quanto mais vou conhecendo a realidade e a potencialidade instalada e do que se está a fazer e do que se quer fazer e do que se vai fazer, só posso concluir que este território será cada vez mais importante naquilo que será também o futuro do país em todo, porque aquilo que eu dizia há pouquinho da coesão territorial e social, eu quero o melhor para Setúbal, mas que isso signifique também o melhor para Portugal. E quero que o melhor de Portugal também signifique de retorno o melhor para Setúbal, como é óbvio, não é? E o que é que isto tem a ver com religião? Porque é que o Bispo está a falar com esta conversa? Está a falar com esta conversa porque, acima de tudo, o bem das pessoas, a felicidade das pessoas, a vocação de cada um, o salvarmos as pessoas, também significa a preocupação com as coisas públicas, porque eu não posso estar a pregar Jesus Cristo vivo às pessoas se elas tiverem fome, se elas estiverem tristes, se elas estiverem desanimadas, se elas não tiverem vontade de se levantar e fazer caminho. Não faz sentido nenhum. E, portanto, faz sentido que em todas as áreas, no respeito pelo trabalho de cada um, como eu disse no início, eu não quero ser Presidente de Câmara, não quero ser deputado, não quero ser Ministro, não quero ser nada disso. Eu quero ser o Bispo de Setúbal. E também espero que nenhum dos outros protagonistas queira ser, que isso pode querer vocacionalmente ser padre, ser bispo, ok. Mas no respeito do trabalho, da missão, da jurisdição de cada um, juntos fazermos o melhor. Muito bem. Falou há pouco na Jornada Mundial da Juventude. Não lhe vou pedir um balanço porque julgo que é do conhecimento geral que é positivo, mas vou-lhe pedir a esta distância, já com mais a frio, depois de ter sido concluído este evento, que nos transmita se houve algo que poderia ter sido feito de uma outra forma e melhor, e porquê? Sim. Eu e a minha equipa, só agora é que estamos preparados para organizar uma Jornada Mundial da Juventude. Agora. Porque assim, nunca em Portugal tinha sido feito. E acredito que tão cedo não voltará a ser feito. É um acontecimento único na sua dimensão e escala. Único.
Nós não temos nada no mundo organizado com esta escala, nada, nem Jogos Olímpicos, nem Champions, não sei de quê, nada, não há nenhum evento no mundo que durante uma semana coloque aqueles números e daquela maneira distribuídos num território, não existe nada no mundo, e portanto tudo aquilo que fizemos foi, como os outros que já fizeram e sobreviveram, não é? Como o Panamá, o último, foi recolher a experiência de quem fez e que nos disse assim, não façam isto, não façam isto, não façam isto. Olhem, melhorem isto. Olhem, utilizem isto, correu bem. Nós chegámos a Lisboa e a Portugal, com a realidade diferente da América Latina / Panamá, né, 2019, e portanto tentámos corrigir os erros, melhorar algumas coisas e arriscar outras. Hoje, depois de ter feito, é como o ovo de Colombo, depois de ter feito, somos todos especialistas em Jornada Mundial da Juventude. Mas estamos a fazer os relatórios para quê? Para que Seul possa corrigir os nossos erros, possa utilizar aquilo que correu bem, que foi inovador em Lisboa, e possa fazer uma jornada ainda melhor. É como aos Jogos Olímpicos, acho que há uma coisa que faz parte, que é o presidente do Comitê Olímpico, chega ao fim e diz, estes foram os melhores Jogos Olímpicos sempre, mas diz sempre isso no fim de cada um. Mal seria que a edição seguinte não fosse melhor que a anterior. E a melhor não é de mais de participantes, de mais competências, não, é de vivência, acima de tudo de vivência. E nestes meses eu tenho tido de todo o mundo, comunicações de agradecimento, de gratidão e de homenagem a Portugal e aos portugueses, porque a experiência dos jovens do mundo inteiro, exceto Maldivas, os jovens do mundo inteiro cá vieram, cá estiveram, ficaram maravilhados com os portugueses, com as famílias portuguesas, tiveram espalhados por todo o país, incluindo também aqui na nossa diocese, e a experiência foi, como não podia deixar de ser, extraordinária e maravilhosa. E, portanto, quanto a isto, o que eu digo sempre é muita gratidão a Portugal, aos portugueses, aos profissionais, aos médicos, aos polícias, aos homens e mulheres da higiene urbana, aos mídia, a todas as profissões, a todos os portugueses, de Bragança ao Algarve, da Guarda a Lisboa, do continente às ilhas, fomos todos extraordinários e por isso é que correu bem. E Setúbal teve um contributo também ativo. Setúbal, Santarém e Lisboa tiveram um comportamento mais exigente do que as outras dioceses, porque as outras dioceses acolheram os jovens na semana anterior, nos chamados dias nas dioceses. As dioceses de Setúbal, Santarém e Lisboa acolheram os jovens na própria semana da jornada, o que foi menos bom porque não tiveram uma vivência como as outras do dia da semana anterior, mas foi espetacularmente bom e diferente porque viveram a jornada como dioceses de acolhimento, com outras exigências, com outras vivências, que é diferente das outras, mas com uma avaliação totalmente positiva. Uma demonstração da força, da vitalidade, melhor dizendo, da Igreja nos tempos que correm? Acima de tudo, de Portugal e dos portugueses. Não é? A Igreja existe naquilo que são os portugueses e aquilo que é Portugal. Não é? Nós somos a Igreja, as Forças Armadas e a organização política no território, somos as entidades mais perenes no território. Não é? Mesmo antes de existir Portugal, já existiam dioceses da Igreja Católica neste território. E, portanto, é um território que amamos, que servimos, mas que somos nós, que nos identificamos. Portanto, a Igreja Católica não é uma entidade estratosférica que faz não sei o quê, não. A Igreja Católica existe e está presente no conjunto de cidadãos que se identificam e que professam a fé em Jesus Cristo. E hoje, já mais propenso à abertura à igualdade de género? Ora, vamos lá uma coisa. Tudo aquilo que significa o acolhimento da pessoa, nós estamos de portas abertas escancaradas. O Papa Francisco, numa entrevista na Disney, que é divertidíssimo, não é? Dizia que nós acolhemos de braços abertos o substantivo, a pessoa, e a partir daí fazemos caminho com cada um, porque quando nós começamos a adjetivar, a pintar com cores, a criar exceções, a abrir possibilidades, nós tiramos o foco da pessoa, de cada pessoa. E eu acolho o António, eu acolho a Maria, eu acolho o José de braços abertos e coração também escancarado. E a partir daí faço caminho com cada um. Mas onde eu queria chegar era a um outro aspecto, que, por exemplo, dando um exemplo, no plano político, temos uma lei da paridade. Esta
poderia ser, ou este poderia ser um caminho a adotar na Igreja? Meu querido amigo, eu sou portas contra a lei da paridade. E vou-te explicar que é para não criar dificuldades. Eu sou contra que se imponham numa estrutura, seja ela qual for, que tem que ser mulheres ou tem que ser homens. Eu acho isso errado. E disse isso na altura e digo sempre. Aliás, tenho muitas mulheres comigo que pensam o mesmo. Agora, aceito que por um período de tempo, só obrigando a que isso aconteça. Isso aceito. Agora, não aceito que me venham dizer que eu tenho que colocar naquele lugar um homem ou tenho que colocar naquele lugar uma mulher, porque isso depois bate com aquilo que depois se diz a seguir. Se nós estamos a dizer que as mulheres é que são ou que os homens é que são, estamos a contradizer. E, portanto, o que eu tentarei e tento é, no respeito pelo carisma, pela identidade, pelas competências, pela vocação de cada um, ser chamado a desempenhar esta tarefa ou aquela função, independentemente de ser homem ou ser mulher. Eu achei piada numas eleições, não sei se foi nas últimas ou nas antepenúltimas ou coisa parecida, autárquicas, que aí num sítio qualquer do país, lá o tribunal recusou uma lista, porque não tinha homens. Não é? Mas não. Todo respeito, acho que temos de fazer muito caminho nesta área, mas eu não aprecio nada que se imponha que tenha que ser homem ou que tenha que ser mulher, porque sim, isso acho que não é positivo. Agora aceito e compreendo que há muitas coisas em que não há outra maneira que não seja imposição legal. Já me deu o pulso ao processo polémico que tomou de assalto, entre aspas, a questão de abusos sexuais que foram conhecidos nos últimos tempos, e depois também tivemos o posicionamento do Papa Francisco, muito assertivo quanto a essa matéria. Na nossa diocese em Setúbal já tomou o pulso à forma como o processo está em andamento? Sim, eu tive logo no primeiro sábado, tive um encontro com a Comissão Diocesana, que tem o seu regulamento, que tem as suas metodologias, os seus protocolos. Aliás, na última plenária dos bispos deu-se mais um passo para que todos os procedimentos em todas as dioceses, em todas as comissões, seja idêntico, igual, para não parecer que andamos desencontrados uns com os outros, e portanto isso também é um caminho que se vai fazendo, e é um caminho que estamos a fazer, muito graças. Eu vou dizer uma coisa que às vezes as pessoas podem não entender. O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco deram continuidade cada um ao que o anterior inovou. Não é? Portanto, às vezes parece que começámos do zero. Nós não começámos do zero. Cada um no seu tempo e nas condições em que viveu, na dimensão daquilo que foi a relação com o acontecimento, cada um fez o que entendeu. E o Papa Francisco, com aquele slogan, não é? A transparência total e tolerância zero, digamos que deu um tom mais afinado àquilo que foi e que é a vivência deste infeliz e doloroso dossiê. Primeiro, prioridade das vítimas. Ponto 1. Prioridade das vítimas. O lugar de prioridade neste dossiê é das vítimas. Ponto 2. A dor não prescreve. Quando andamos aqui com as prescrições canónicas, jurídicas, legais, a dor de quem viveu uma coisa destas não prescreve. E, portanto, não podemos deixar de ter isso em conta. Depois, na nossa diocese, naquele sábado que eu me reuni, o ponto de situação é que não temos em trânsito nenhuma situação a ser avaliada, a ser acompanhada, não temos em trânsito nenhuma situação, está a decorrer aquilo que foi da Comissão Independente. E, portanto, o que eu peço, e agradeci muito ao trabalho dos membros da Comissão, é que cada vez estejamos mais capazes de corresponder a qualquer denúncia que apareça, no menor espaço de tempo possível, de maneira a que quem teve a coragem e a força de apresentar a denúncia não seja vítima outra vez pelo tempo, ou pelo modo, ou pela sensação de não estar a ser correspondido. Muito bem, entramos na reta final desta entrevista. Já falámos do Papa Francisco, o Papa Francisco que lhe pediu para ter Setúbal no coração. Não sentiu a tentação de retorquir com uma possibilidade de Setúbal poder vir um dia a estar representado no coração do Vaticano? Não estou a perceber a pergunta. No lugar papável? Ora, vamos lá ver uma coisa. Isso é tudo simpatia, como é óbvio. Primeiro, nós temos um Papa, e Deus queira que o tenhamos durante muitos anos, porque aquilo que o Papa está a fazer, o Papa Francisco, é muito importante para a Igreja, é muito importante para o mundo.
O Deus quis que hoje em dia a única autoridade moral do mundo seja o Papa Francisco. Infelizmente, atendendo às guerras, aos conflitos e aos disparates de geopolítica internacional, a única voz transversal no mundo inteiro é o Papa Francisco e, portanto, que Deus dê saúde e longa vida ao Papa Francisco. Depois, aquilo que significa, obviamente, um dia, daqui a 500 anos, a eleição do novo Papa, bem, é a única coisa que me faz tremer as pernas, como eu já disse, é um dia deste, está fechado na Capela Sistina, o outro senhor vai lá dizer extra omnes, tudo lá para fora. Fecha a porta e os senhores que estão lá fechados têm que eleger um novo Papa. Com oração, com o Espírito Santo, mas têm que eleger um novo Papa. E a partir daí, estou como a outro, seja o que Deus quiser. Que pode ter um dia passado pela Diocese de Setúbal. Pode um dia ter passado pela Diocese de Setúbal, pelas dioceses dos cardeais que lá estão cada vez mais, portanto, cada vez mais o Colégio Cardinalício não tem exclusivamente cardeais da Cúria, mas cada vez mais cardeais que estão a trabalhar no terreno, na realidade do mundo da vida das pessoas, nas dioceses. Muito obrigado, Dom Américo Aguiar, Bispo de Setúbal, Cardeal Dom Américo Aguiar, por esta oportunidade e por esta nossa conversa para sentirmos também, por uma outra perspectiva, o pulsar da nossa região. Foi mais uma entrevista à sexta. Estaremos de volta com a repetição desta entrevista já amanhã, a partir das 18 horas. Até lá, tenha a continuação de um ótimo dia. Muito obrigado. Muito obrigado. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta.